Olha só, você lembra da história do porteiro, né? Que foi covardemente agredido por aqueles jovens num condomínio aqui de Curitiba. Pois é, a gente tem aí novidades, inclusive porque é o seguinte, viu? Esses jovens já teriam até agredido outras pessoas. Você lembra, né? Essas imagens realmente chocaram a todos nós. Vamos ver a reportagem. Nayume Oliveira é a que aparece de preto chutando o homem quando ele está caído no chão. Henrique Henning é o primeiro a bater no trabalhador. E a irmã dele, Jéssica Henning, que usa uma máquina de choque contra o senhor de 53 anos. Como passava das 10 horas da noite, o porteiro teria ido conversar com os jovens que estavam no carro com o volume do som muito alto. Ele então pediu para que eles abaixassem. E foi o que aconteceu. Só que 15 minutos depois, quando eles já estavam saindo, novamente, eles aumentaram o volume do som do carro. O porteiro, então, antes de abrir o portão, foi conversar com os jovens que estavam no carro, pedir para que eles respeitassem os outros moradores. E esse teria sido o motivo de toda a confusão. Realmente houve um excesso desses jovens, né, que não respeitaram o local de trabalho desse porteiro, né, e também acabaram aí cometendo também o crime de perturbação do trabalho e do sossego, né. A polícia descobriu também, com base nas imagens, que a máquina de choque usada pela jovem não pertencia ao grupo. O equipamento foi pego do porteiro após começarem as agressões. Nessas vias de fato que ocorreram decorrente da discussão, né, da violência empregada pelos jovens, né, daí o porteiro acaba perdendo essa máquina de choque e depois é utilizado por uma das meninas enquanto ele já está caído, já está dominado, né. Nenhum dos jovens identificados tem condenação por crimes na justiça, mas eles já teriam cometido outras agressões a trabalhadores. Uma enfermeira e um guarda municipal na unidade de pronto atendimento do bairro Boa Vista. Guardas municipais que trabalham exatamente aqui ao lado da unidade de pronto atendimento escutaram gritos de socorro vindo de lá de dentro. Ao entrarem, acabaram percebendo que a enfermeira estava sendo agredida por 4 jovens. Exatamente os mesmos que dessa vez foram flagrados batendo no porteiro. O guarda municipal agredido na época foi o seu Alexandre Souza. Ele contou à nossa equipe que, além de tapas e socos, também foi mordido por uma das jovens, que ainda tentaram roubar a arma que ele usava. Na sequência, 2 outras jovens chegaram para me convencer a soltá-la, eu não deixei, disse que levaria à delegacia, aí comecei a ser agredido fisicamente por elas. E logo na sequência veio o marido delas, que também participou da ação de agressão. Eram moças jovens, bem vestidas, bonitas. Não pareciam pessoas que pudessem fazer uma ação tão estúpida contra mim e os elementos que trabalhavam na UPA 24 horas. Ao saber que foram as mesmas pessoas que agrediram o porteiro, o guarda municipal ficou ainda mais revoltado. É constrangedor saber que a justiça permite que gente assim seja solta, né? Eu espero que dessa vez, pelo menos, eles parem na cadeia, não só pelo que fizeram comigo e pela minha equipe, mas pelo cidadão curitibano. Nós fomos até os endereços que constam como os locais onde os agressores estariam morando, mas nenhum deles foi localizado. Todos foram intimados a prestar depoimentos. E é o que os investigadores agora esperam que aconteça nesta quinta-feira, quando está marcada a apresentação de todos na delegacia. São pessoas com residência fixa e também não tem nenhum histórico antecedente de crime, né? Então, podem responder aí ao judiciário da melhor forma possível. Imagine só a situação, né? Se eu vou no mercado, aí fico descontente com alguma situação, aí eu resolvo bater no cidadão. Aí eu vou no posto de saúde, tem que esperar ou algum outro problema, resolvo brigar com o guarda que está cuidando, está fazendo o trabalho dele. E aí sou chamado a atenção, né, no condomínio, e aí eu resolvo bater no cara que me chama a atenção. Me diga, doutora Márcia Marcondes, eu não estou entendendo, que mundo que nós estamos vivendo? Nós estamos no século XXI, não é, doutora Márcia? Deveríamos, né? É julho de 2020. Né? Mas eu estou achando que é a idade média, né? Que situação é essa, doutora? Assim. Primeira coisa, assim, que eu sou mãe, né? Sou mãe de um adulto já, né? Primeira coisa que eu pensei, assim, que educação que esses meninos tiveram, né? Porque, francamente, eles se reúnem num movimento de manada, 4 pessoas contra uma pessoa, né?
sem uma motivação de defesa. Não, se ele estivesse se defendendo, vamos... Não, é uma motivação de ataque, né? Então, acho que tem que ser revisto, claro, a situação do ponto de vista criminal. Eles vão responder pela lesão corporal que eles realizaram. Lembrando que uma máquina de choque, a gente tende a entender... Aí é tortura, né, doutora? Não, a gente entende como... Choque. Ah, não, vou castigar. Porque máquina de choque é para você castigar, né? Ela é chamada de equipamento menos letal, né? Ou seja, o objetivo dela não é matar, mas se essa pessoa tivesse um marca-passo, tivesse uma outra circunstância cardíaca qualquer, poderia, por isso que a gente não diz que não é letal, a gente diz que é menos letal, né? Poderia ter chegado até o óbito dessa pessoa, né? Doutora, e aí, como já se descobriu outras agressões desse grupo, isso pode acarretar numa punição maior para eles? Pode ser jogado tudo de uma forma que eles possam ser punidos? Tem uma punição maior por causa disso? Vão responder só por causa da agressão contra o porteiro? Eu não sei se na outra situação eles foram condenados, o que aconteceu anteriormente, né? Mas, evidentemente, o nosso histórico, ele pesa, quando o juiz vai determinar a pena, ele pesa no valor da pena, né? Mas me parece que esses meninos, né, além de precisar de uma punição criminal, deveriam ser submetidos a algum tipo de tratamento, que se imagina como seria uma discussão de casal entre eles, né? A gente fica triste até, né, doutora? Eu fico triste, né? Porque eu fico pensando assim, são jovens, né? Tem um futuro todo pela frente, né? E aí você vê agindo dessa maneira, já se imagina, eu fico aqui pensando, né? Qual é o futuro dessas pessoas, né? Porque imagine, hoje inclusive é o Dia Internacional da Amizade, imagine se alguém olha para você sai brigando, né? Criando confusão, agredindo, não dá, né? Não, a violência nunca é uma solução, seja para o que for, nunca é uma solução. E eles buscam essa como o primeiro momento de se impor, né? Eles querem impor a vontade deles, o que eles querem fazer, o que eles querem fazer. Então, não tem nenhuma motivação que você consiga explicar. Não, olha, realmente é uma reação. Não, é uma ação. É uma agressão gratuita e que deve sim ser considerada pelo juiz no momento que ele definir essa pena. Agora veja essa aqui. Torcedores do Atlético morrem depois de uma pescaria no Pantanal. Os homens teriam sido atacados por um enxame de abelhas e pularam na água. O problema é que o rio estava cheio de piranhas. O Balanço Geral conta essa história completa para você daqui a pouquinho. A polícia conseguiu prender um homem suspeito de ter roubado um entregador. E quem tem as informações para a gente é o Emanuel Perim. O que aconteceu, Emanuel? Pois é, Jássio, o entregador ali fazendo o trabalho dele, estava de bicicleta, com aquela mochilinha, levando comida para quem está em casa, dando o jeito dele, né? Nessa pandemia, acabou sendo alvo de um assalto. Levaram a bicicleta, levaram dinheiro, levaram o celular, ele ficou a pé. Mas a polícia estava no entorno de onde ocorreu e conseguiu prender o assaltante, que já tem passagem por homicídio, violência doméstica e furto. Esse, pelo menos por um tempinho muito curto que a gente sabe, vai ficar atrás das grades, Jasson. E tem que ficar mesmo, né? O duro é que a gente sabe que daqui a pouco tá circulando por aí de novo, né? Tiago Silva, agora que está chegando com informações pra gente, está acompanhando as atualizações do caso do porteiro que foi espancado. A gente está acompanhando esse caso, a doutora Márcia também, a gente estava falando aqui com ela sobre o caso dos jovens. Pode chegar mais, doutora Márcia, vamos ver aqui o que tem o Tiago para contar para a gente de novidade. Diga aí, Tiago. Pois é, Jássio, eu falo aqui do 4º Distrito, que é o distrito responsável por essa investigação. O delegado Gutenberg, que está investigando este caso, ele já ouviu o porteiro, seu Antônio. Seu Antônio, inclusive, foi ao Instituto Médico Legal, fez o exame de corpo de delito, foi anexado isso ao inquérito, ao processo. Mostram as agressões que essa vítima sofreu. O delegado também já ouviu a síndica do condomínio, também prestou um longo depoimento aqui na delegacia, trouxe inclusive fatos novos a essa investigação, dizendo que esse pessoal que agrediu o porteiro é um pessoal que promove, viu, Jasson, lá no condomínio, no Modena, ali na região, na divisa do Santa Cândida com o município de Colombo, muita confusão. Inclusive, ouvi uma testemunha que disse que um dos agressores, ele tem um cachorro da raça Pitbull e que em determinado período ele soltou esse cachorro no condomínio. Esse cachorro avançou contra uma moradora do local, quase que essa moradora foi atacada por esse cachorro, ela saiu correndo. Então, já existem outras denúncias da perturbação provocada por esse grupo nesse condomínio. O delegado esperava para ontem, Jasson, a apresentação dos 4 envolvidos neste caso.
inclusive intimou, a gente acompanhou no dia em que a polícia esteve no condomínio, que intimou ali os familiares, que ficaram inclusive de apresentá-los aqui na delegacia. Mas eles não compareceram, viu, Gerson Goulart? Não vieram aqui. Apenas um advogado representando o grupo que compareceu aqui à delegacia, que conversou com o delegado. Delegado que não quer ouvir advogado, delegado quer ouvir o grupo. Se caso eles não compareçam aqui à delegacia, o delegado vai mandar para frente o processo, vai remeter à justiça o processo. O delegado entende nesse exato momento, e a doutora Márcia Marcondes está aí, pode explicar um pouquinho melhor, que além das agressões sofridas pelo porteiro, pelo seu Antônio, está mais do que caracterizado ali pelo equipamento de choque, que ele foi torturado. E aí a pena acaba agravando. Então, o delegado deu a chance para que os 4 envolvidos comparecessem aqui à delegacia, eles foram intimados, identificados, eles não compareceram. O inquérito vai para frente, se eles não comparecerem ainda hoje aqui na delegacia, o delegado entende que além das agressões, está mais do que caracterizado ali a questão da tortura. Gerson Goulart. Ô, doutora Márcia, e pode não atender aí a intimação da delegacia, não ir responder ao delegado? Isso já demonstra a índole desses rapazes, né? Desses rapazes e moças que fogem à responsabilidade, né? Aproveitando para cumprimentar o Dr. Gutenberg, com quem eu já trabalhei, né? E grande mestre e uma pessoa muito equilibrada. Ele realmente está visualizando essa tortura, isso é um agravamento enorme na pena e no procedimento. E, eventualmente, na continuidade, se somarem outras situações, é possível até que haja uma prisão anterior à pena, né? É possível isso. Tá certo, doutora Márcia, obrigado, sempre participando, ajudando a gente a entender um pouco mais aí desse mundo policial aqui no nosso novo BG, nosso novo Balanço Geral.